No vídeo anterior, eu tive a intenção de mostrar que resolutibilidade tem tudo a ver com boa gestão de recursos humanos. Para os grandes e autênticos líderes empresariais, isto não é nenhuma novidade. Os resultados dessas práticas são tão expressivos a nível de sociedades, de países, que, por exemplo, o Japão tem a galeria dos seus heróis empresariais. O Dr. John Goodnight já faz parte do panteão dos heróis americanos, homenagem do governo do seu país pela enorme contribuição para o desenvolvimento daquela sociedade, além de reconhecimentos e agradecimentos de vários governos pelo mesmo motivo, por exemplo, as Filipinas, o Peru e o México. Mas meu destaque é para a importância que esses líderes sempre deram para seus recursos humanos, mesmo em épocas diferentes. No entanto, a gente sabe que o Ministério Público não demite, e o Ministério Público é muito mais antigo que o líder do SAS. Aliás, o Serviço Público Brasileiro não demite. A pessoa que sai da instituição por escolha própria ou se aposenta, tanto faz. Só que tem um detalhe muito importante: o Ministério Público não demite porque não pode. Se pudesse, seguiria as mesmas práticas das instituições privadas. Ou seja, as instituições no mundo inteiro vão para uma direção e alguns líderes corporativos vão em outra direção no que tange a gestão dos seus recursos humanos. Então, uma instituição pública não demite, mas isso não quer dizer que ela tenha uma boa gestão de recursos humanos. Agora, o que realmente é importante é que uma boa gestão de recursos humanos é decisiva para o sucesso da gestão da resolutibilidade. Ou seja, o membro ministerial é uma pessoa feliz, ele se realiza no seu trabalho, ele está motivado. Todos, eles são muito motivados, mas eles precisam ter uma equipe motivada. O membro ministerial é muito célere, ele é muito rápido, ele avança muito rápido, ele trabalha muito rápido, ele é muito assertivo, mas a sua equipe tem que ter a mesma pegada. A força-tarefa da Lava Jato é resolutiva e o juiz é resolutivo. É uma situação emblemática. A Folha de São Paulo, em novembro do ano passado, divulgou resultados consolidados do CNJ de 2016, nos quais o tempo de ações penais, que foi de 4 anos e 4 meses em média no Brasil, foi reduzido para 9 meses e 12 dias pelo juiz Sérgio Moro e sua força-tarefa. Grave esses números, por favor, porque eles vão ser referenciais importantes na nossa apresentação. A medida de resolutibilidade para as ações penais no Brasil, 4 anos e 4 meses. Na Lava Jato, 9 meses e 12 dias. Bem, toda vez que os ministérios públicos realizam concursos públicos para preenchimento de cargos para servidores, adentra muita gente preparada, do mais alto nível. Para todos os cargos, é notável, é fantástico. Só que muitos são concurseiros e não esquentam cadeira. É diferente dos membros. Os novos membros chegam e depois de 10, 15 anos, aí sim, você se depara com membros ministeriais de alto gabarito. Eles têm a experiência, têm o entusiasmo, eles estão voando. Eles batem de frente com as situações. Pelo momento da vida profissional deles, tem que ser assim. Eles detêm poder e possuem uma expertise diferenciada. Eles têm plena consciência que podem fazer a diferença e são proativos. Mas aí, como é que vai formar equipes resolutivas? A instituição quer realmente ser resolutiva. Mas se não tiver uma política institucional de retenção dos talentos que chegam, fica difícil para cada membro montar sua equipe e trabalhar como um time vencedor, o que demanda tempo. Ninguém monta equipes vencedoras da noite para o dia. A gente imagina que todos os ministérios públicos, em maior ou menor grau, estão debruçados sobre este tema, que na verdade é um desafio. Mas eu fiz este comentário para dizer que este é um problema típico que a analítica tem que, de fato, ajudar a instituição a resolver. O membro ministerial tem que ter uma equipe que trabalhe no tempo dele, no ritmo dele, porque aqui a gente está falando de gestão mesmo, no autêntico sentido da palavra. Ou seja, você fazer acontecer. Se você traça a meta, é porque você vai provocar mudanças na própria realidade. Você vai mudando a realidade, fazendo as alterações e ajustes
nas atividades, no modo de fazer, de atuar, seu e da equipe, sempre em tempo real, ou seja, analisando os relatórios do mês, tomando decisões e planejando as próximas ações até atingir a meta pretendida. Comemora, é justo, reconhece os méritos do seu pessoal, você sabe fazer isso, afinal você é promotor de justiça, mas aí traça novas metas e o ciclo continua, sempre buscando resultados melhores. É assim que se alcança a resolutibilidade. Eu vou narrar um caso que remete aos modelos estatísticos que vão ser usados como ferramentas preferenciais para suporte à gestão nesta apresentação. Foi assim: no auge da fase de industrialização, que tinha o Japão como referência, na passagem das décadas de 80 e 90 do século passado, os japoneses decidiram lançar o automóvel esportivo Mazda, só que o lançamento inicial foi logo de cara no mercado americano, país do automóvel. No momento que estava sendo lançado o esportivo Pointer da Ford, até aí não tinha motivos para os japoneses serem notados, a não ser sua ousadia. Só que o anúncio dos japoneses era assim: nós triplicamos a garantia do concorrente. Aí os americanos ficaram confusos. O produto japonês foi um sucesso e continua até hoje, inclusive com uma miríade de outros produtos. Claro que os americanos se recuperaram rápido do susto, eles são muito resilientes. Mas o que dava tanta confiança para os japoneses no seu produto era um monitoramento estatístico para pequenas variações aplicados em seu processo produtivo. A mesma metodologia de monitoramento que nós vamos apresentar aqui como suporte à boa gestão da produtividade e da resolutibilidade. Mas foi também dessa época a implicância com a estatística na ISO original, as partições da ISO, e o tempo ia passando e se aproximando do nosso século. Só que com relação a qualquer ferramenta de gestão e funcionamento, logicamente tem as pessoas que de época em época avaliam a ferramenta, ou seja, as decisões estratégicas são sempre de médio e longo prazo. Então a coisa vai sempre adentrando ao futuro e dizendo: agora a gente vai para cá, ou então vamos fazer esta pequena mudança nesta outra direção. Isso faz parte da missão e da visão institucional. Ou então, o que já não é raro no mundo corporativo atual, vamos dar uma guinada, vamos nos reinventar. O desafio é muito maior. Vamos fazer uma fusão, vamos horizontalizar, por exemplo. É decisão de quem tem nas mãos o destino da organização. Então, no auge da industrialização ocorrida na segunda metade do século passado, realmente apareceram muitas ferramentas de gestão, até abdicando da estatística gerencial, como eu já falei. Atualmente vivemos a era da analítica, que engloba toda a estatística gerencial. Apareceram inúmeras empresas especializadas em implantação e certificação das ISOs. As ISOs existem em função das tecnologias, necessidades, características de cada segmento industrial, tecnológico ou de serviço. São várias ISOs. A ISO correspondente chegava na empresa com um apelo muito forte. Todo mundo sabia que a empresa ia se certificar. Produtividade, qualidade, atendimento, segurança e sustentabilidade já em épocas mais recentes. A consultoria implantava e certificava a empresa na ISO tal, da família 9000 ou outra. E ficava contratado assim. De ano em ano, o pessoal da consultoria retorna, avalia e recertifica. Tudo certo. A empresa pagava e não era barato, nunca foi. Mas o mais importante, a empresa detinha a certificação, isso era grandioso. A empresa seguia padrões classe mundial, padrão da ISO. O cartão de apresentação da empresa era a certificação da ISO. Só que a reunião de conselho da própria empresa, independente dos consultores autorizados da ISO, congrega as pessoas que realmente conhecem a instituição, que sabem do que ela é capaz. Ali está materializado, ali está encarnado a cultura organizacional. Essas pessoas alcançam o que tem de mais profundo na instituição.
Elas passaram por todas as etapas, em todos os aspectos. Elas viveram o dia a dia da própria instituição. Então, aquela ferramenta de melhoria de gestão maravilhosa chegou, fez bem o seu trabalho de convencimento, foi aceita no seio da instituição, fez tudo como manda o figurino, só que talvez nem os consultores percebiam que tudo estava sendo observado. Então, aconteciam as reuniões anuais com todas as formalidades, mas o pessoal da cúpula, que sabia como as coisas deveriam se encontrar em termos de resultados práticos, métricas e indicadores de performance, lucros, efetividade e governança, percebiam que ali tinha alguma coisa que não funcionava. Porque eles estavam tratando de gestão. As métricas, as metas e o retorno aos acionistas obrigatoriamente tinham que acontecer. O programa foi implantado, está em pleno funcionamento. E aí? Ou seja, nenhuma ferramenta de suporte à melhoria da gestão, venha de onde vier, qualquer que seja a tecnologia ou metodologia, se ela não conseguir causar nenhum movimento, nenhuma mudança, por menor que seja, na cultura organizacional, ela não cumpriu o que prometeu, ela não disse a que veio. E a gente vai ver aqui que a instituição cumprir a sua missão constitucional é ser resolutiva. Então, se a solução de apoio à gestão não conseguir, concretamente, fazer com que passe a existir resolutibilidade no seio da instituição, ela não é capaz de causar mudança na cultura organizacional. É claro que na fase de aprovação para aquisição, não foi necessário que todos os conselheiros, todo o colegiado, votasse a favor da implantação do programa. Uma consultoria externa não precisa ser unanimidade, em fase nenhuma, no caso de instituições perenes e deliberativas. Em todo caso, a consultoria é dada uma oportunidade de ouro, só isso, mas ela vai ser observada pelo comitê de avaliação certo no lugar certo. Então ninguém se engane, eu estou falando de analítica, que já provou o seu valor, mas pode ser qualquer outro programa em qualquer perspectiva da gestão. A questão é 2 desafios. O primeiro desafio é ter a oportunidade, ou seja, convencer a instituição a dar-lhe uma oportunidade. O outro desafio, obtenção concreta do sucesso, verificada pelos resultados. Por isso que é tão importante, no íntere da avaliação dos resultados anuais, ou de final de gestão, no caso a gestão responsável pela implantação da solução gerencial, que se faça uma pesquisa da cultura organizacional, não importa o método. Porque aí se verifica se as pessoas que realmente mandam nos destinos da instituição já levam em conta aquela conquista obtida através da implantação da nova ferramenta de gestão. Se aquela conquista já passou a ser mais um fator positivo do ambiente institucional. Essa é a prova dos 9. Se não impactar a cultura organizacional, os dirigentes nem darão mais importância. Não vão mais perder tempo, dirão, esquece, nós demos a oportunidade, e não poderia ser de outro jeito. A instituição é perene e vai continuar. E mais, o próximo consultor já não vai ter vida fácil naquela matéria. É assim que funciona. Gato escaldado. Quanto aos donos da ferramenta de gestão, podem procurar outro espaço, já era. Então eu fiz estes comentários porque toda solução de suporte à boa gestão tem seu comitê de avaliação, do qual fará parte ao menos um representante da alta cúpula da instituição. Essa autoridade será o elo formal entre o programa e a alta administração. E ninguém se engane, isso funciona, no sentido de que cada movimento está sendo observado pela alta administração. Porque os responsáveis pela instituição têm a capacidade de se posicionar como bons observadores. E das informações que lhes chegam, eles sabem filtrar o que é importante, relevante para a instituição. Ao menos para manter o status quo. Eles sempre cumprem muito bem sua missão. Então, na fase áurea da ISO pela ISO, a ISO era tudo no ambiente corporativo.
Então tinha o comitê dos comitês, que no caso do Ministério Público, só ilustrando, é a própria alta administração, que obviamente não se confunde com os profissionais da consultoria. Então, o que aconteceu na prática é que começaram a usar a ISO como ferramenta de marketing, e marketing muito poderoso. Lógico que no início não se atentava muito para isso. Qualquer empresa detentora de uma certificação da ISO tinha credibilidade e gozava de boa reputação no mercado. Isso era ponto pacífico. O mercado via essa empresa com outros olhos. Hoje não. Hoje é diferente. Mesmo sendo certificada, a empresa tem que mostrar a que veio. O mercado e a sociedade são mais conscientes, mais criteriosos, mais exigentes. Isso é muito bom, isso é ótimo. Mas o que estava sendo feito na prática era esvaziado quanto à gestão. Implantava-se uma ISO, certificava a empresa naquela ferramenta gerencial e de ano em ano vinha dizer que continuava tudo bem, como na época da implantação, e revalidava a certificação e a vida continuava. Por que isso? Porque o objetivo não era garantir qualidade e produtividade e se manter no mercado a imagem de uma boa empresa, essas coisas. Mas aí começaram a surgir os primeiros movimentos de reação das empresas sérias. Tinha que acontecer, disseram assim, não dá. O pessoal está errando a mão. Nos Estados Unidos, a Motorola lançou o seu programa Six Sigma, 6 Sigma em português, que se tornou mundialmente famoso. Já adianto que 6 Sigma, 6 desvios padrão, é exatamente o padrão estatístico de Shillhart. Sigma é a letra grega que a estatística usa como símbolo da medida padrão de variabilidade entre os dados, o desvio padrão. Sua posição, a da Motorola, era típica de uma empresa que faz boas escolhas, sem abdicar de nada do bom marketing, do que um bom marketing pode oferecer, resgatou todos os recursos que a boa estatística gerencial pode oferecer. Ainda nem se falava em Big Data e analítica. Assim conseguiram novamente assegurar níveis excelentes de qualidade e produtividade e fizeram escola. Claro que o 6 Sigma sozinho não tem capacidade de percorrer todo o percurso da analítica em suas análises, 8 níveis. Mas o seu valor já está mais do que comprovado. Foi quando surgiu uma ferramenta de gestão dentro da área de TI no ambiente da informática, exatamente para tratar da questão do fornecimento para a área de TI. A gente sabe que a dinâmica de aquisição de produtos e serviços em todas as áreas é muito complicada, mas na área de TI já se torna muito sensível institucionalmente. A aplicação original foi na área de TI, mas logo começaram a usar em outras áreas. No Brasil é conhecido como ANS, Acordo de Nível de Serviço. É algo como boa gestão dos fornecedores. Eu já escrevi sobre isso aqui na minha instituição em 2009, mas não sei se alguém leu. Não importa, tudo a seu tempo. Mas qual foi a grande sacada do pessoal de TI, o insight mesmo? Foi o seguinte: nos tempos de Deming no Japão e de seus contemporâneos no Ocidente, Juran, Crosby e Feigenbaum, tudo convergia para o cliente. O cliente era o rei. Era a época da boa gestão do cliente. Aí veio o pessoal da cadeia satisfação-lucro e inovou. Era necessário fazer boa gestão do cliente e também fazer boa gestão dos recursos humanos da instituição. Aí o pessoal de TI foi certeiro quando preconizou. Assim como empoderamos o cliente e nossos recursos humanos, é justo compartilharmos esse poder com nossos fornecedores. Temos que mudar nossa cultura com relação aos fornecedores. A todos o ônus do rigor dos contratos. Porém, aos bons fornecedores, o bônus pela sua performance diferenciada. Aos maus fornecedores, a punição exemplar. E aos bons fornecedores, nem um telefonema de agradecimento ao final de mais um ano. Ou seja, a instituição tem que adotar critérios objetivos para valorizar e recompensar os bons fornecedores. O ANS cria um contrato de boa performance dentro do contrato de fornecimento oficial. O pessoal de ANS dinamizou as atividades de fiscalização de contrato, criou uma estrutura de gestão de contratos com uma base de dados nutrida por uma taxonomia restrita de alto nível, produzindo análises tão pertinentes que tornaram a atividade de gestão de contratos um fator de sucesso da organização, ou seja, o que era um problema para as empresas tornou-se uma solução de alto nível. E eles foram mais além, eles concluíram
que tudo que valia para o ambiente de TI, para os contratos de aquisição, valia também para todos os setores da empresa. Em vez do bônus somente ao fornecedor, a convergência agora era para o reconhecimento do mérito dos funcionários do servidor. Nesse caso, eles chamaram a solução de suporte à gestão de ANO, Acordo de Nível Operacional. Ou seja, eles emplacaram a meritocracia organizacional, com todos os seus desdobramentos positivos. Eles baniram as avaliações subjetivas, segregacionistas e seletivas. Na verdade, todo mundo sabia porque merecia aquela avaliação institucional que lhe coubera. Só que nessa fase avançada da gestão dos recursos humanos, o ANO e do próprio ANS, o que estava sendo feito é exatamente o que se exige para a boa gestão da resolutibilidade, com a mesma metodologia que eu vou apresentar aqui. A diferença é que eu estou fazendo essas valiosas, trazendo essas valiosas soluções de suporte gerencial para dentro da analítica, onde além de usar todos os poderosos recursos de análise dos bancos de dados, que é o que faz originariamente o pessoal de TI, serão usadas as mais sofisticadas soluções estatísticas de análise e previsão de séries temporais, combinadas com monitoramento estatístico e pesquisa operacional, modelos de resposta otimizados. É claro que não se pode exigir que o pessoal de TI adentre ao mundo das análises estatísticas, mas eu, como estatístico, tenho a obrigação de tratar das ferramentas de apoio à gestão sempre na perspectiva da analítica, não pode mais ser de outro jeito. Aqui é o mundo dos estatísticos e dos analistas de dados, embora existindo tanta proximidade entre essas duas atividades a ponto de confundir o senso comum. O pessoal de TI trabalhava o ANS e o ANO com o BI, o Business Intelligence, que é a solução de análise de dados que eles tinham. Só que a solução que possui o poder da análise estatística dos dados é o BA, o Business Analytics, a analítica. Para os grandes desenvolvedores de bancos de dados, só resta a opção de migrar para a analítica, se o foco é a gestão. Então, a quantas andam as certificações da ISO nos dias atuais? Diplomas tão importantes para todas as empresas no mundo inteiro, decisivas para a padronização internacional e excelência no que as organizações entregam para a sociedade globalizada. Hoje a ISO não transige com certificações de faz de conta, aliás, nunca transigiu. Só que hoje é bem explícito. Ela é mais cuidadosa e mais criteriosa. Aspectos éticos e morais voltaram para o topo, junto com o preparo técnico dos consultores autorizados. Até porque o que está em jogo é a credibilidade da própria ISO, International Organization for Standardization, sediada em Genebra, na Suíça, e representada oficialmente em nosso país pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quem acredita as consultorias no Brasil é o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Eu, como estatístico, vejo a ISO como uma das iniciativas mais benéficas para a humanidade em todos os tempos. É o tipo de coisa que quem discorda está errado. A ISO funciona como uma linguagem única no campo dos processos do fazer humano. Ela preconiza que, ao se escolher o que fazer, tem que fazer exatamente aquilo e fazer bem feito. No âmbito da ISO, o processo de fabricação de uma geladeira doméstica brasileira tem que seguir o mesmo rigor dos padrões técnicos de segurança, de economia e sustentabilidade que serão seguidos na produção desse produto em Taiwan, por exemplo. No âmbito da ISO, o padrão de atuação do Ministério Público brasileiro está conciliado com o padrão de atuação do Ministério Público americano ou com o Ministério Público da Estônia, guardadas as peculiaridades e as diferenças no arcabouço legal de cada nação. Na verdade, um dos efeitos mais virtuosos dessa padronização tão abrangente das atividades humanas, onde todo mundo se entende e sabe o que é fazer o melhor, é a presença de uma taxonomia universal. O que os analistas de dados e os estatísticos querem mais se eles estiverem de posse de uma solução de analítica no ambiente globalizado da ISO? Na indústria de manufatura e tecnologia, hoje o processo de acompanhamento é contínuo, em tempo real, extensível aos fornecedores. É nos moldes do que eu estou expondo nesta apresentação.
Certifica, mas é para fazer gestão de fato. É fazer acontecer. Não é para fazer gestão que salta do planejamento para a avaliação institucional, passando ao largo da gestão das atividades em si. Tem que assegurar que vai entregar o que prometeu. Prometeu A, entrega A. Prometer M e entregar P não vale. Quando os comitês se reúnem é para confirmar que deu tudo certo e traçar novas metas. Não pode ser um ambiente de incertezas, onde os conselheiros chegam torcendo para que se apresente algo que deu certo. Ferramenta de gestão não pode produzir resultados pífios ou fracassos. Não faz sentido, ao menos nos dias atuais. Vamos ilustrar a diferença entre fazer e não fazer gestão. Há alguns meses, um grande banco, o Bradesco, uma grande empresa de comunicação, a Rede Globo, e uma grande empresa da área de infraestrutura, CCR, apresentaram uma iniciativa publicitária chamada Brasil em Movimento. Vou comentar um dos temas. No Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável. E o tratamento de esgoto chega a menos de 50% da população. Uberlândia tem 97,23% de coleta de esgoto, todo tratado, e o abastecimento de água chega a 100% da população. A nova obra da estação de captação e tratamento de água poderá atender a 3 milhões de pessoas, sendo que a cidade tem hoje 600 mil habitantes. Ou seja, o planejamento de longo prazo é a chave do sucesso, como nos ensina a cidade brasileira de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A gestão pública de Uberlândia é exemplarmente resolutiva nessa área. Com certeza, sai prefeito, entra prefeito, independente de partido, grupo ou ideologia política, os planos traçados são seguidos sem sofrer solução de continuidade. Interesses subjetivos, não importa de que origem, jamais se sobrepõem aos interesses da coletividade. Saindo dos limites de Uberlândia, nos deparamos com o Brasil, gigante, horrivelmente irresolutivo, nessa demanda tão importante para todos nós, que é o saneamento básico. Imaginemos o Brasil dividido em 4 quadrantes pela interseção de um meridiano e um paralelo exatamente na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Quaisquer 2 quadrantes podem representar a parte do país sem saneamento básico. Essa metade do país naturalmente sofre segregação, é mais pobre e mais fragilizada, tem índices alarmantes de doenças, engrossa as filas do SUS, etc. Idealizei uma estratificação em quadrantes. É claro que no Brasil real estão todos os brasileiros juntos e misturados, espalhados em todo o território nacional. Mas as estatísticas apresentadas pelo vídeo Brasil em Movimento são reais. E realmente temos 2 Brasis nessa questão do saneamento básico. Agora, se pudéssemos convidar o Dr. Deming para ajudar o Brasil a ser resolutivo, assim como ele ajudou o Japão arrasado pela guerra, o que aconteceria? Bem, em termos de saneamento básico, a situação do Brasil é meia bomba. Metade da população está atendida e para a outra metade, santinhos e promessas redentoras mentirosas às vésperas de eleição. Para o Dr. Deming, seria um grande desafio, mas eu acredito firmemente que ele recusaria o convite, porque rapidamente perceberia que o Brasil ainda não quer ser resolutivo, que nossos dirigentes nunca quiseram ser resolutivos. As únicas pessoas que podem alcançar resolutibilidade serão os próprios brasileiros no dia que fizerem esta escolha. Não é o Dr. Deming nem ninguém. Quem não quer ser resolutivo nunca vai ser resolutivo. Muito diferente dos japoneses do pós-guerra. Os brasileiros vivem há séculos querendo de verdade construir uma próspera e grandiosa nação, mas fica só no querer, que é uma abstração, é intramentes. Em questões vitais, não existe a passagem para o fazer, a ação concreta que materializa o querer. Definitivamente, as pessoas que dirigem nossos destinos como nação
não conseguem realizar esta passagem do que o país realmente necessita para a concretização dessas necessidades. Implementar políticas públicas é fazer gestão pública, e não se faz gestão pública apenas elaborando planejamento de longo prazo. É necessário que os atores políticos envolvidos façam escolhas, as quais lastrearão as tomadas de decisão. Nas sociedades democráticas, no âmbito da gestão pública, os partidos ou grupos políticos têm basicamente duas escolhas. A primeira escolha: os atores políticos integram partidos ou agrupamentos políticos, cada grupo cuidando essencialmente dos seus interesses e em constante luta pela conquista e permanência no poder. Os grupos que estão fora do poder atuam objetivamente para inviabilizar as iniciativas do grupo que está no poder. O consenso é inexistente. A capacidade gerencial de mudar a realidade é neutralizada. Pior, quando todos se sentem ameaçados, se unem pelos mesmos maus motivos. A segunda escolha: preservar um consenso político mínimo em torno dos planejamentos de longo prazo, para que estes não sofram solução de continuidade, sejam interrompidos ou abandonados. É extremamente desolador para todos os brasileiros que sempre perceberam que a escolha preferencial dos políticos, independente da bandeira ideológica, é a primeira escolha. Na prática, enquanto prevalecer esta escolha nefasta, o Brasil continuará terrivelmente irresolutivo. Todos nós brasileiros sabemos que o país necessita desesperadamente de malhas ferroviárias e rodoviárias de abrangência nacional, modernas, seguras e sustentáveis, de portos e aeroportos de padrão internacional. Do contrário, nunca sairemos do atraso crônico, mesmo já possuindo algumas ilhas de desenvolvimento e prosperidade. Eu nasci e vivo no estado do Amazonas, uma autêntica prisão ideológica. Nós, amazonenses e as outras populações dos estados vizinhos, em vez de vivermos sob a égide de um plano concreto de longo prazo de desenvolvimento sustentável, com geração de riquezas e contributo significativo para todo o Brasil, já que potencialmente somos incalculavelmente ricos em bens da natureza, solo e subsolo, continuamos prisioneiros do atraso e do isolamento. Temos tudo e não somos quase nada. Aqui no Amazonas, quem tem o domínio das ações e das mentes é uma miríade de discursos, pautas e ações imersos numa visão de mundo e perspectivas inconfessáveis que tem claro interesse em manter tudo como sempre esteve. A esmagadora maioria dessas pautas e ações não só tem conseguido obstaculizar nosso justo desenvolvimento, como satanizam o nosso próprio desenvolvimento sustentável. Ou seja, no estado do Amazonas, em termos de resolutibilidade, desenvolvimento sustentável, prosperidade e qualidade de vida para todos, já o campo das ideias é tão disparatado que conseguir um consenso político mínimo passa a ser o maior desafio, sobrepondo-se à própria execução de um bom planejamento. Qualquer um pode detestar e condenar o que eu estou afirmando, mas não pode negar. Muitos amazonenses, eu me incluo, percebem com clareza que para nos livrarmos dessa prisão do atraso e isolamento e desse bando de carcereiros nefastos de forma definitiva, atendendo plenamente às leis do nosso país, é necessário construir uma ferrovia e uma rodovia sustentáveis ligando Manaus a Brasília, ou seja, ligando o estado do Amazonas a todo o Brasil através da capital do país. Ou seja, parafraseando o senhor Matsushita, o que o Brasil fizer pelo estado do Amazonas, o estado do Amazonas renderá 100 vezes mais para todos os brasileiros. Vamos tratar agora do ciclo PDCA. O ciclo PDCA foi um insight do Oshimate. Ele é assim: primeiro você tem que planejar, com base em diagnósticos precisos, é o P do PDCA, Plan, do inglês. Alocar recursos, que é sempre a fase mais crítica e sensível.
capacitar, educar e treinar as pessoas, é meu destaque, mas todos os recursos necessários são fatores críticos de sucesso. Materiais, equipamentos, estrutura, métodos de trabalho, ambiente de atuação e segurança, qualidade das informações, etc. Aí a gente vai para a execução, o fazer, o do inglês, é o D do PDCA. Na verdade, isso é o dia a dia de todos nós. Naturalmente, existe a necessidade de acompanhamento, que é o monitoramento estatístico, conhecido como controle estatístico, ou check do inglês, o C do PDCA. A ideia aqui é perceber a tempo a necessidade de fazer ajustes ou mudanças que, do contrário, podem prejudicar o resultado esperado. Estamos falando aqui exatamente de quando recebemos o novo relatório mensal institucional. A última letra do PDCA, a letra A, vem de action, do inglês ação. Ou seja, mesmo que, por exemplo, um membro ministerial não queira, ele tem que ser o gestor da sua equipe de trabalho. Ele tem que fazer as mudanças e os ajustes tempestivamente para assegurar o atingimento das metas da equipe. Comece a observar quantas ações de gestão mesmo você implementa durante o mês. Uma, duas, nenhuma. Não tem problema. Mas ser resolutivo é fazer autogestão. Tomadas as ações necessárias, inicia de novo o giro do ciclo PDCA, começando por tomadas de decisão, planejamento, sempre alinhado com o planejamento macro da instituição, e a coisa segue. Vamos agora comentar a gestão na prática. Vamos considerar uma promotoria, promotor ou promotora e sua equipe. O trabalho não para. Mas existem pessoas ou equipes de avaliação que de tempos em tempos vão avaliar um membro e sua equipe. Pode ser o coordenador da área de atuação ou a alta administração, cada um a seu tempo. Ou pode ser um programa de melhoria da gestão implantado na instituição. Resumindo, sempre terão instâncias para avaliar a performance da promotoria e equipe. Então, independente de avaliações externas, o membro e sua equipe se avaliam mensalmente. O tempo real do Ministério Público e da promotoria é o mês. Não é trimestral, nem semestral, nem anual, nunca foi. É mensal. Então, quando receberem o relatório institucional, vão se debruçar sobre o mesmo na mesa de reunião da promotoria, olha que bacana, com cuidado, e vão colocar em prática a tomada de decisão, como preconiza a boa gestão. Tomar decisão obriga a planejar em simultâneo. E este planejamento é paralelo ou adere ao próprio planejamento institucional. Paralelo no que tange às próprias características da promotoria, mas nada que prejudique o planejamento institucional. Jamais o planejamento mensal da promotoria vai se descolar do planejamento institucional. Mas o promotor tem que fazer gestão, além da excelente atuação que lhe é própria. Estrategicamente, ele tem que fazer boa gestão. Não é só o dia a dia. Se ele quer alcançar a meta, só gestores alcançam metas. Operador do direito ou qualquer outro profissional, só pela especialização profissional, se alcançar meta é pura coincidência. Só os gestores possuem elementos necessários e suficientes para atingir metas. E toda vez que você atingir metas, percebendo ou não, você usou elementos de boa gestão, é inescapável. Gestor olha ao longe, nós agimos, visão global, ação local. Mês a mês, tem que ir girando o ciclo PDCA. Pode ser que a avaliação feita pela coordenação seja mensal também, ou em período mais longo, não tem problema. Pode ser que a alta administração chame só os coordenadores na avaliação anual. O importante é que quando acontecem as avaliações institucionais, tudo se alinha novamente ao planejamento mestre, cada um assumindo sua cota de responsabilidade para o atingimento da meta global da instituição. Já vimos que a alta administração se especializou na atividade de avaliar. Ela está numa posição privilegiada e tem a capacidade de observar tudo, até porque ela tem seus olhos e ouvidos na instituição, não poderia ser de outra forma. Do contrário, não teria capacidade plena de tomar decisões. Agora vamos falar da produtividade. Produtividade induz metas alcançáveis que têm que ser alcançadas. Não importa qual indicador, a métrica, a medida escolhida, desde que seja a escolha da instituição. Para o estatístico, não importa se é produção ou produtividade, a estatística não se ocupa com essas aporias conceituais.
Segue-se o princípio da parcimônia, traduzindo: se pode ser simples, para que complicar? O que a boa estatística gerencial não faz mesmo é apresentar soluções simples para problemas complexos. Esse é o espírito da analítica. Porém, um profissional que é capaz de fazer autogestão, ele faz produtividade, não apenas produção. Assim como o valor, em qualquer perspectiva de uma peça ministerial, promove o trabalho do membro, a produtividade, não simples produção. É com esse entendimento que estou tratando de produtividade das pessoas, das equipes, dos órgãos ministeriais e do próprio Ministério Público. É claro que todo membro ministerial tem sua equipe motivada, feliz e que não vai abandoná-lo no próximo verão. Então é normal que a produtividade do membro se confunda com a produtividade da equipe, afinal o membro é o líder. Todo membro ministerial, pela importância do seu trabalho, tem que ter equipe. E por tabela, a produtividade da equipe espelha a produtividade da promotoria, embora com atributos diferentes, como veremos. Por exemplo, um criminoso pode cometer vários crimes constantes do mesmo ato ministerial. Para a estatística e para a promotoria, tem que ser vários crimes. Para um membro é apenas um movimento. Todo mundo sabe disso no Ministério Público. Mas essa situação tem que ser tratada da forma correta pela analítica. Então, os atos do promotor consolidam a sua produtividade. E tudo que entra no campo de atuação do Ministério Público consolida sua produtividade do Ministério Público. São atributos distintos, correlatos, mas distintos. Então, medir a produtividade pelo total é a forma mais simples de medição que existe, e tão poderosa quanto qualquer outra forma. É claro que serão produzidos resultados derivados muito importantes, como índices, indicadores e taxas, como veremos. Mas a ideia prevalente é que a produtividade aumente à medida que o tempo passa. Essa é a regra. É claro que existem situações onde o interesse é que a produtividade diminua, mas é exceção. E vamos tratar da regra por enquanto. Vai ter o padrão médio de produtividade da área de atuação, que comporta várias promotorias e vários promotores, e à medida que o tempo passa, cada um procura melhorar como pode, e quando todos melhorarem, o padrão médio aumenta. Melhora sempre em busca de uma meta predefinida. Na prática, cada órgão e cada membro tem suas metas a atingir. Eu repito, fazer boa gestão é atingir metas. Porém, mesmo falando de produtividade, não esqueçamos que o nosso maior interesse aqui é tratar da resolutibilidade na área extrajudicial. Então, voltemos um pouco ao caso da produtividade média que diminui. Por exemplo, no norte europeu estão fechando prisões. Significa que o indicador deste fenômeno estabilizou ou diminuiu. O padrão estatístico é constante, totalmente previsível. Que espelha que realidade? O que dá causa para esse fenômeno? Nessas sociedades, naturalmente é de fundo moral, princípios, cultivo de valores universais. O cidadão não transgride as leis porque ele tem plena consciência que a escolha superior é não transgredir. São sociedades moralizadas, diferente de sociedades controladas, onde se fuzila culpados de crimes por batelada. E quanto mais se fuzila, mais aumenta a fila para fuzilamentos. Os crimes vão de tráfico de drogas a fazer crítica ao governo. É crime o que o governo diz que é crime e pronto. Parece que o indicador usado se estabiliza ou diminui. Mas, nesses casos, trata-se do protagonismo do macabro, e não interessa nesta apresentação. Só que a produtividade em si não diz tudo, não é suficiente. Consideremos as atividades extrajudiciais do Ministério Público. O objetivo é não judicializar. Nos indicadores globais tradicionais do Ministério Público, o extrajudicial não se destaca em produtividade e nem poderia, não é da natureza dele. A grandeza das atividades extrajudiciais é exatamente não ser produtiva em judicialização tradicional, ou seja, é a que tem mais a ver com a paz social. Isso é muito forte e obriga o Ministério Público a ser honesto com a realidade, sempre. Isso vale para a estatística e vale para a analítica também. Usar análise de dados de boas fontes,
como instrumentos de convencimento viciosos, não vale. Inclusive influenciando pessoas do Ministério Público, no caso de fontes externas. Veremos como isso pode ocorrer e por que o Ministério Público não pode cair nesta armadilha. Bem, para tratar da produtividade das atividades extrajudiciais e da produtividade das outras áreas de atuação do Ministério Público, eu vou primeiro apresentar uma situação. Todo estatístico tem que ser observador da realidade, ou deveria, tem que procurar ver as coisas como elas são. Nada de ideologias e abstrações que tentam se colocar como representativas da própria realidade. Toda ideologia, toda visão de mundo, toda cosmovisão não passa de um pequeno recorte da realidade. É apenas um dado da realidade. Temos que perceber isto. Então, sempre que eu posso, eu assisto às sessões do Senado e da Câmara Federal. E sei que muitos brasileiros também fazem isso. O que acontece lá é muito importante e pertinente. Lá é o ambiente do debate nacional e tem a ver com o meu trabalho, como tem a ver com o trabalho de todo mundo, mesmo que não percebamos. Sabemos pelos mais antigos e vemos na prática que no Brasil não existe mais o debate. O debate no campo das ideias, principalmente na esfera política. Fontes verdadeiras informam que antes dos governos militares tinha debate no Brasil. As grandes questões do país, o debate político, o pensamento brasileiro, temas fundamentais, a filosofia, o direito brasileiro, os rumos do país, projeto de país, essas coisas. É claro que a democracia é o resultado de tensões, o resultado de tensões é a harmonia. Um ambiente harmônico não é algo paradão, não. É o que resulta da presença de tensões. É que daí tem que sair algo harmônico, com um mínimo de consenso. Do contrário, a sociedade se esfacela ou desce ladeira abaixo em direção às tiranias. Por isso que a democracia é um bem tão valioso para nós brasileiros. É a nossa tábua de salvação. Mas o ponto central é o seguinte: a gente percebe com clareza absoluta que o Congresso brasileiro não é propenso ao debate. Inclusive, existem congressistas eleitos pelo povo que não querem o debate mesmo. Querem que suas ideias, suas pautas políticas se sobreponham na marra. Tanto que mal terminam as sessões, mesmo em comissões especiais, eles correm para o Supremo. Se o resultado não é o que interessa, eles judicializam, sempre judicializam. Nós estudamos que desde os primórdios da democracia no Ocidente, no debate, alguém apresenta uma tese e em seguida o outro debatedor apresenta a sua antítese. Espera-se que daí resulte uma síntese, ou seja, aproveite-se o que tem de bom, de positivo na tese e na antítese e produza-se a síntese, que é o melhor, o mais saudável para toda a sociedade que está sendo representada pelos debatedores. Então não faz sentido judicializar. Ou então, o debate comprova, testa, demonstra para toda a sociedade que uma ideia é superior à outra. Neste caso, só resta aos espíritos fracos a despeita ou ressentimento, mas isto é inevitável. Porém, não é motivo para judicializar a política. Ainda pode ser que não se consiga uma síntese, nem uma ideia se sobreponha à outra. Neste caso, cada debatedor, cada grupo, continua com sua pauta, com sua visão de mundo, e com certeza vai surgir a oportunidade para um novo debate muito mais proveitoso. Até a democracia tem o seu time, o seu tempo real. Não adianta querer empurrá-la rapidamente para onde ela não quer ir. De novo, não tem motivo para judicializar o espaço político. Ah, mas eu sou minoria, eu represento minorias. As boas ideias, as ideias superiores, as pautas conciliadas com o bem comum se impõem por si mesmas. Não precisam de muletas, não precisam do STF. Se um projeto ou pauta política não se mostra superior, nem serve para fazer síntese, produzir consenso, é porque peca por ruindade mesmo. Abstrusas ou falsas propostas políticas não devem prevalecer mesmo em nenhuma sociedade, nunca.
E as propostas nefastas não surgem do nada. Elas têm pai, mãe, avô, avó, tios, primos, apoiadores, seguidores fiéis e executores abnegados. São grupos específicos, nem sempre facilmente identificáveis, com seus próprios interesses, que nunca foram os interesses dos brasileiros. O Ministério Público tem que nutrir-se de boas ideias, de ideias superiores. As boas ideias conduzem à resolutibilidade. As boas ideias estão sempre conciliadas com a realidade. As boas ideias, as ideias superiores, são totalmente diferentes das ideologias. A ideologia jamais vai alcançar resolutibilidade. A ideologia comporta doutrinadores e doutrinados, líderes de seitas e fanáticos, chefes de grupos e militantes, lutam visando o poder absoluto. Os adeptos da ideologia, de ideologias, apresentam extrema dificuldade para lidar com o consenso e para aceitar que outros pontos de vista saiam vencedores em deliberações democráticas. São nitidamente antidemocráticos. São antidemocráticos em essência. É por isso que o Ministério Público não pode cair nas armadilhas das ideologias. Quando ele decidiu ser resolutivo extrajudicialmente, diferente da política, ele sempre vai judicializar, se tiver que judicializar. Mas o seu objetivo é não judicializar. Ou seja, além de tutor, ele também vai ser guia, ele vai moldar comportamentos. Então ele tem que estar munido de boas ideias, ideias superiores, e não abduzido por ideologias que trazem mais apreensão ao povo brasileiro que almeja dias melhores. Todos sabemos, e quem não sabe é porque ainda não se apercebeu, que o Brasil vive sob a égide da ideologia socialista, com todas as suas variantes, da mais radical como o comunismo, as mais acessíveis ao diálogo e ao jogo democrático, incluindo a alternância de poder, e ainda o pessoal do liberalismo econômico, que está dentro ou está fora, dependendo da situação. Mas o que se apresenta nisso tudo? O Estado provedor. Tudo é o Estado e ele proverá. Assim é a tendência atual no Brasil. Só que o Estado brasileiro não é resolutivo e nunca quis ser resolutivo, pelo que atesta a nossa realidade nua e crua. Como somos possuidores tão somente da esquemática mental do socialismo brasileiro, desde a nossa educação familiar, passando pela nossa formação básica e acadêmica, nós não conseguimos imaginar como pensam e como agem as pessoas que vivem em países resolutivos. Até satanizamos e atacamos ferozmente outras sociedades porque não pensam e não agem como a gente. E o pior, não temos a mínima ideia do que eles pensam, quais seus valores. E são resolutivos, e nós não. Nós só sabemos o que nos dizem nossos socialistas brasileiros, incluindo imprensa, professores, show business, escritores, líderes religiosos, políticos e uma miríade de formadores de opinião. Pode até ser que o que nos informam e nos ensinam seja verdadeiro, mas é parcial, é pouco, muito pouco, para nos tornarmos uma nação resolutiva. Precisamos de mais, muito mais. E desse mato não sai coelho. Então, se a intenção de nossos dirigentes, nossos guias, é que o Brasil não seja resolutivo mesmo, eles estão conseguindo. Porque nós, brasileiros obedientes, temos aceitado essa situação, sermos irresolutivos. Nós almejamos ser resolutivos, mas fomos doutrinados, na medida certa, a não agirmos para sermos resolutivos. Ser resolutivos significa tirarmos nossos gurus da zona de conforto e do bem bom. Por isso mesmo, eles nos apresentam um fragmento da realidade, como se a própria realidade fosse, o qual é alheio à resolutibilidade. De tanto nos dizerem que somos incapazes de sermos resolutivos, nós brasileiros temos aceitado essa condição como se fosse a coisa mais natural do mundo. Origem lusitana, sempre como demérito. Na verdade, os portugueses, à época, eram os grandes detentores da alta cultura, da intelectualidade no mundo inteiro.
Nós que nunca soubemos tirar proveito disso. Nem as próximas gerações que os sucederem em Portugal mesmo, depois que decidiram entrar no labirinto do iluminismo. Isso é demonstrável, não é apenas argumentação. Como pensam, como agem e quais são os valores cultivados pelos povos do norte da Europa para serem tão resolutivos? Ah, são socialistas, nos dizem aqui no Brasil. Não é só isso, longe disso. Eles excomungaram o socialismo radical no nascedouro. Eles são mesmo democratas e sabem se blindar contra ideias e ações de controle de amarras da sociedade. Por que o Canadá é um país tão resolutivo? Nós brasileiros não fazemos a mínima ideia e nunca saberemos pelas nossas fontes domésticas. Porque Estônia, Letônia e Lituânia já são resolutivas, saíram ontem do jugo do socialismo radical. E as grandes democracias, o que nos dizem? Nada. Não saberemos nada delas. Até as odiamos. Por quais motivos? Não sabemos. Nos ensinaram desde sempre que tínhamos que odiá-los. Uma coisa é certa, um país só se torna resolutivo se o povo e toda a estrutura de poder quiserem ser resolutivos. Mas quem guia o povo é a estrutura de poder. É o discurso influente, é a intelectualidade, é o socialismo brasileiro que nunca deu conta. Pelo visto, o pessoal da Lava Jato vislumbrou algo fora da caixinha na qual o Brasil está preso. E todos nós do Ministério Público devemos seguir o exemplo deles. Eles estão nos dando uma grande lição, no sentido de que a sociedade tem que exercer a exaustão seus direitos fundamentais e temer o Código Penal. São esses dois extremos que vão botar o Brasil nos eixos. Nada de promotor bonzinho e indutor de divisões na sociedade. E juízes modernosos sentenciando através de firulas jurisprudenciais. Tem que ser tudo à luz da Constituição e das leis do país. Quando o extrajudicial arquiva, é um bom feito para o Ministério Público? Claro que é. E para a sociedade? Ela tem que ser a principal beneficiária da resolutibilidade. Quando arquiva com TAC, é um bom feito ministerial também? E para a sociedade? A sociedade tem que saber e entender que as ações do Ministério Público são boas para o Ministério Público e para ela própria. Então, tudo que é extrajudicial tem que ser contributo para os indicadores das atividades extrajudiciais. Vai ter a produtividade extrajudicial e a produtividade judicial. Não há de se considerar a importância, porque cada uma tem sua natureza. Bem, tem as questões das promoções, do mérito, do merecimento. Quando membros me perguntam, dá para obter medidas mais objetivas baseadas na produtividade? Respondo sim, mas no contexto que eu vou apresentar na parte metodológica, combinando produtividade com resolutibilidade. Dentro da analítica, fora disso eu não sei a resposta. Para medir produtividade, é importante o conceito de benchmarking. É a referência, é o exemplo a ser seguido. O Ministério Público mais produtivo, por exemplo, desde que com estrutura semelhante e do mesmo ramo, ou então o limite superior do padrão estatístico interno que pode ser alcançado, essas coisas. Ou seja, nossa produtividade tem que convergir para a produtividade do benchmarking. Existem outros sentidos para benchmarking, como as melhores práticas, etc. Ou seja, a produtividade convergirá para níveis de excelência sempre. É para isso que se mede produtividade. E de ganho, a instituição aprenderá a trabalhar em regime de metas. Isso vale para a resolutibilidade também, como veremos. Medir produtividade só por medir, no dia que não for feito, muitos nem sentirão falta. Agora, se estiver medindo a produtividade de todo mundo, inclusive a sua, aí aparece a real importância dessa atividade. A produtividade, junto com a resolutibilidade, tem que materializar regime de metas, eficácia, eficiência, efetividade e governança, ou seja, uma instituição diferenciada. Ela inova, não no sentido econômico e financeiro, mas no valor de justiça. Só que a resolutibilidade é o grande desafio. Você tem que fazer bem feito no menor tempo,
Não tem alternativa. Não adianta boa intenção, discurso influente, gostar muito de gente, substituir todos os termos do dicionário pelo termo social. Tem que fazer e fazer bem feito. Atuar no tempo real é porque você está fazendo acontecer, e se estiver fazendo autogestão, você está sendo resolutivo. Está garantindo uma parcela da resolutibilidade da instituição. Agora, na resolutibilidade, você vai em busca do menor tempo. Na produtividade, você busca a maior quantidade de feitos ministeriais, no caso do membro. E a referência pode ser um benchmarking ou um limite superior do padrão estatístico esperado. Na resolutibilidade, você vai atingir o menor tempo, comparável ao NQA, nível de qualidade aceitável da GQT. Assim como a produtividade tende a um valor positivo muito maior que zero, o NQA tende a zero. Ou ao índice de resolutibilidade da Lava Jato, que é assombrosamente baixo para os padrões brasileiros, por exemplo. Ou então, a instituição usa o limite inferior do seu padrão estatístico esperado. Na verdade, todo padrão estatístico tem seu limite superior e seu limite inferior. No caso da produtividade, usa-se o limite superior do padrão estatístico da produtividade do referido atributo. No caso da resolutibilidade, usa-se o limite inferior do padrão estatístico da resolutibilidade do atributo. No ambiente industrial, tomou-se a quantidade de defeitos. Então, esse indicador tende a zero. Quando eles calculam o percentual de defeitos no lote de produtos, esse é o NQA. Nós vamos usar o menor tempo em valor absoluto como indicador da resolutibilidade, mas o sentido é o mesmo. Os dois indicadores apontam para zero, assim como a produtividade aponta para o infinito positivo. Em síntese, para que o Ministério Público se torne resolutivo, basta que alcance um nível de resolutibilidade aceitável. Então, podemos dizer que na produtividade a gente vai tentar alcançar o benchmarking. E na resolutibilidade a gente busca o NQA ou o NRA, como queiram. Obrigado.